Olá, eu vou apresentar para vocês agora um vídeo interessante do ponto de vista da cidadania. Bom, primeiramente sou advogado, vocês vão perceber pelo vídeo, e eu advogo em algumas áreas do direito, como por exemplo o direito de família. Vou comentar aqui um processo de execução de alimentos. Mas esse vídeo mais parece até um lamento, parece mais uma reclamação, mas o pano de fundo mesmo é um desabafo. O nosso poder judiciário já não é mais o mesmo há muito tempo. Nós estamos vendo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal fazendo julgamento de ações que ele não tem competência para fazer esse julgamento e nem para o processamento, como foi o caso dos processos denominados atos golpistas e etc. Porque aquelas pessoas não têm foro privilegiado, não poderiam estar sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E isto é de conhecimento de todo mundo, da OAB, da Associação dos Advogados, da Associação dos Juristas, dos Juízes, dos promotores, do Ministério Público, de todo mundo. Aliás, de todo mundo mesmo, porque lá fora do Brasil, todo mundo já sabe disso e, inclusive, na questão dos processos judiciais que envolvem a política, já tem até um livro denominado Inquérito do Fim do Mundo, que será objeto de um outro vídeo aqui na sequência, mais tarde, comentado de outra forma num outro vídeo. O nosso caso hoje diz respeito a um processo de execução de alimentos. Primeiro eu vou fazer um comentário sobre o processo e em seguida dizer o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo. O processo de alimentos, como é do conhecimento da grande maioria das pessoas, é um processo que se destina a executar ou forçar com que o devedor de alimentos pague. Como você pode perceber, todos os nomes e documentos aqui estão sendo cobertos por uma questão de ética, para que não façamos nenhum ato aí que possa levar as pessoas a serem encontradas, etc. Mas o meu nome está aparecendo, não tem problema porque sou eu que estou gravando o vídeo. Esse processo deu-se início em 27 de fevereiro de 2025, como se pode verificar por esta apresentação aqui. Bom, o processo levou esse número e está lá, cumprimento de sentença, obrigação de prestação de alimentos, tá certo? Agora, veja que já no dia 11 de março, foi dado aqui um encaminhamento. Então, uma questão aí de 10 dias, mais ou menos, o judiciário já deu o encaminhamento. Não é muito demorado, 10 dias é um prazo razoável. Mandou para o Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo, que é a promotoria, se manifestou também com uma certa rapidez. Olha só, 30 de abril de 2025. Eu vou voltar aqui para vocês terem uma ideia. Teor do ato. Vista ao Ministério Público no dia 11 de março. Mas olha só, o processo foi dado entrada no dia 27 de fevereiro. No dia 11 de março, então, o juiz manda para o Ministério Público. E o Ministério Público se manifesta no dia 30 de abril. O Ministério Público tem prazo em dobro. Então, se a pessoa está precisando de alimento, ela que espere, porque o Ministério Público não tem nada a ver com isso. E eles esperam ali, no prazo, 30 de abril ele se manifestou. E quando ele se manifestou, ele disse assim: aguardo a citação. Ele demorou esse tempo todo só para dizer aguardo a citação. Bom, o juiz deferiu a citação. Então tá aqui no dia 5 de maio, tá certo? O juiz foi rápido. Dia 30 de abril, o Ministério Público, o juiz já no dia 5 de maio foi lá e disse: defiro a parte exequente a gratuidade, porque foi pedido justiça gratuita, já que é um alimentando e não tem dinheiro para pagar as despesas. Intime-se o executado para pagar em 3 dias sob pena de prisão. Bom, ótimo. Aí, depois de ser intimado, veio o devedor dos alimentos no dia 2 de junho. Então, veja só, estava lá em fevereiro, dando início a esse processo. Em 2 de junho, ele veio e disse: eu quero justificar porque eu não faço o pagamento. Então, ele, exercendo o seu direito, foi lá e disse: eu vou justificar. Muito bem, é direito dele justificar. O juiz, logo em seguida, 3 de junho, processa a intimação e diz: manifeste-se a parte exequente. Então, o credor
credor do alimento vai se manifestar. Quando ele se manifesta, ele diz: não, eu não aceito essa justificativa. Eu quero que seja decretada a prisão do devedor. Cumpra-se a sentença. É assim que pede o exequente, o credor dos alimentos. Então, vai o juiz, olha, no dia 30/6, veja que de fevereiro nós já estamos em junho aqui, 30 de junho. Metade do ano já foi embora, né? Vista ao Ministério Público, 30 de junho. Vamos ver, o Ministério Público vai se manifestar em 4 de julho, 30 dias depois aí, mais ou menos, 4 de julho. E ele é favorável ao credor, não se eximiu do dever de quitar. Então, espeça-se o mandado de prisão. Mandou prender se não pagar. Bom, é feita essa manifestação do Ministério Público, vem o juiz e decide. Então, quando o juiz decide, imediatamente, ele diz lá: indefiro a conversão do rito em penhora, porque seria essa a vontade do devedor, e manda que pague. Aí, o advogado, na verdade, uma advogada, a advogada do devedor, está de olho no processo, obviamente. Doutora Ellen aqui. Então, no dia 10 de julho, veja, já está sendo apresentada uma proposta de acordo. Ela vai e apresenta uma proposta. Primeiro, justificativa porque não paga. Quando foi obrigado a pagar, que a justificativa não foi aceita, então vem uma proposta de acordo. Esta proposta de acordo diz assim, ó: eu vou pagar os R$ 4.600 que eu devo em 20 parcelas mensais de R$ 467,11. Na verdade, houve um erro aqui, né? Porque ela queria dizer em 10 parcelas de 400, ó. 467,11, mas ela disse 20 parcelas. De qualquer forma, não funcionou porque não seria aceito essa proposta de acordo. Mas aqui 20 parcelas seria o dobro, né? Mas não era bem essa a intenção. Se fosse aceito aqui, logo em seguida viria uma petição dizendo que houve um erro e que a quantidade de parcelas não era de 20, mas sim de 10. Não seria de 20, mas seria de 10. Muito bem. Não havendo pagamento, mas havendo proposta de acordo, o juiz é obrigado a devolver novamente para o credor dos alimentos. Manifeste a parte exequente. Só que aí já dia 11/7, o juiz está agindo rápido. Percebam, não se tem reclamação do juiz aqui. O problema é o sistema que quando vai para o Ministério Público fica um mês lá na mesa dele e não tem o que se fazer. O advogado liga na vara, no juízo, os atendentes, os assessores do juiz, informam com toda a educação do mundo que não tem o que fazer, tem que esperar a manifestação do Ministério Público. 10/7, 11/7. Bom, o alimentando, que é o credor, logicamente não concordou e não aceitou. Mas aí tem uma coisa, a advogada, ao protocolar a petição de acordo, ela não protocolou como pedido de acordo ou proposta de acordo. Ela protocolou como pedido de homologação de acordo. E isso deixou a parte de cá, o credor, preocupado, porque não tinha aceitação de acordo. Como é que pede a homologação? A homologação seria pedida caso as duas partes já estivessem de acordo. E, no entanto, havia apenas uma proposta de acordo. Não era plausível que ela pedisse homologação de acordo. Esta petição aqui se insurgiu contra isto e ela então telefonou, mandou WhatsApp dizendo que mil desculpas, não era a intenção, não era isso que ela queria fazer. Muito bem, não havendo isso, o juiz expede aqui, ó, mandado de prisão. Quando o juiz expede mandado de prisão, a advogada que está acompanhando lá fica sabendo e, obviamente, manda fazer o pagamento. E aí o camarada vai e arranja rapidamente o dinheiro para pagar, tá certo? E ele faz o Pix e envia o pagamento. Bom, agora, o que acontece? Quando ele faz esse pagamento, o juiz manda perguntar aqui, ó, considerando que a parte exequente discordou da proposta, já tinha tomado uma decisão, mas só que o pagamento veio mais rápido. E deixo de apreciar eventual pedido de litigância de má-fé, uma vez que houve a proposta de acordo com a possibilidade de aceitação ou não, porque foi pedido a litigância de má-fé pela postura da advogada em dizer que estava requerendo uma homologação de acordo e não um pedido de acordo, né, uma proposta de acordo. Bom, o juiz chamou os autos à conclusão, a gente chama isso de a conclusão quando o juiz pega o processo para analisar. E aqui
é que cabe a minha observação. Observe que o juiz vai dizer assim, ó: manifeste-se a parte exequente quanto ao valor do depósito realizado e eventual quitação do débito no prazo de 48 horas. Por que o juiz fala esse prazo tão curto assim? Sendo que quando é para o Ministério Público demora 30 dias, um mês, 2 meses. Bem, havia proposta de prisão, então há uma necessidade de se resolver rápido, senão a pessoa vai presa. E não seria justo ele ir preso, uma vez que já tinha pago a dívida atrasada. Então a parte recebe essas 48 horas para se manifestar. Muito bem, até aí tá ótimo, não tem problema. A outra parte vai lá com medo da prisão e diz: foi pago mais do que o que devia, né? Foi pago 5.200, quando o débito na verdade era 4.800. Porém, a parte credora vai lá e demonstra para o juiz que o valor pago é menor, faltava R$304. Mas mesmo assim, a parte credora, como falta um pequeno valor, essa parte concorda que haja o cancelamento da prisão. O juiz vai então e decide lá: espeça-se com urgência o contramandado de prisão do devedor. Então, foi feito o pagamento, tá tudo muito bem, só que ficou faltando R$304. E isso já está aqui, ó, em 21 de julho. Quando há esse pagamento, aliás, aquele primeiro pagamento, o devedor creditou o dinheiro direto na conta da genitora do credor. Já quando foi essa dívida aqui, ó, que ficou pendente, R$304, o juiz determina que seja pago, e aí há uma espécie de má vontade do devedor aqui, porque ele não acredita esse dinheiro diretamente na conta da genitora, para que ela pegue esse dinheiro e já use em favor do menor, do alimentando ou do credor. Ele faz esse depósito, como está escrito aqui, ó, 27 de julho, 304. Só que ele faz esse depósito numa conta judicial, ou seja, ele depositou na conta do juiz. Isso não é a conta pessoal dele, é a conta do juízo, que é mais que o juiz, a pessoa física do juiz. Esse dinheiro fica lá e não pode ser sacado sem que haja uma autorização do juiz. Ora, o juiz vai mais uma vez perguntar, observe, ó, diga à parte credora se dá por satisfeito o débito. Então ele pergunta: e aí, tudo bem? Tá certo? Outro sim, junte o respectivo formulário MLE, mandado de levantamento eletrônico, para pegar esses R$304 em favor do credor. Então, vai o credor aqui por seu advogado e fala: olha, tudo bem, eu estou de acordo, mas já estou juntando aqui, ó, acostando o competente mandado de levantamento eletrônico. E pediu para que esse dinheiro fosse levantado. Isso já é dia 6 de agosto. 6 de agosto. O dinheiro poderia ter ido direto para a conta da mãe, né, do alimentando, mas não foi. Uma má vontade, vamos dizer assim, má vontade. Então está lá no juízo, 6 de agosto. Bom, o juiz diz assim: defiro o levantamento pela parte exequente da quantia depositada nos autos de folha 199, R$304,12. Visto, ele já deferiu, ele mandou para o Ministério Público, mas já deferiu, dia 8 do 8. Vai ao Ministério Público, o Ministério Público se manifesta e fala que está tudo bem para ele, certo? Não tem problema nenhum. E a parte fica esperando. Porém, no dia 22 de agosto, o dinheiro não tinha caído ainda na conta da mãe, né, do credor. Então, o advogado, que no caso sou eu, vai lá e diz assim para o seu juiz: seu juiz, olha só, foi feito o depósito no dia 29 de julho e até agora, a sua decisão era no dia 12 de agosto e até agora o dinheiro não caiu, já fazem 10 dias. A pessoa está precisando desse dinheiro, porque senão não entraria com o processo de execução de alimentos. Mas o advogado informa ao juiz que antes de fazer esse tipo de petição, para pressionar um pouquinho a agilidade, telefonou na serventia, ou seja, na vara, e fala com uma pessoa lá, servidora
Maria Ângela Camargo, no balcão virtual e conversa e vê se pode agilizar o envio desse dinheiro para a conta da genitora do Petis, que foi pago no dia 29/7. Já estamos no dia 22 de agosto. Provavelmente já vai fazer um mês aqui, quase. Bom, a resposta que se tem é: não se pode fazer nada, tem que esperar o juiz decidir. O juiz já tinha decidido no dia 12 de agosto. E aí que entra uma segunda má vontade. A primeira má vontade do pai, que ao invés de entregar o dinheiro direto para o filho e juntar o comprovante no processo, faz o depósito em juízo. A segunda má vontade: quem está com o poder na mão de transferir o dinheiro não transfere. Quando é reclamado pelo advogado, aí faz um corpo mole e diz: olha, infelizmente tem que aguardar, esperar o juiz decidir, sendo que o juiz já havia decidido. Então, essa petição vai ao juiz e o juiz entende que o advogado está pressionando indevidamente o cartório e sai com uma decisão assim: aguarde-se certificação do trânsito em julgado e cumprimento do cartório, que se dão em ordem cronológica. Ou seja, se a criança está precisando do dinheiro, isso não é problema meu. Eu sou juiz, eu sou servidor público, trabalho no fórum, não tenho nada a ver com isso. Aguarda. Tá passando fome? Aguarda. É por isso que eu estou falando que é um desabafo esse vídeo. Aguarde a certificação de trânsito em julgado. Quem faz a certificação de trânsito em julgado? O cartório. Quando pode fazer isso? Imediatamente após o prazo. E qual é o prazo? O prazo que o advogado tem para se manifestar. O advogado já tinha se manifestado. A outra parte não tem o que fazer, porque ela pagou. O Ministério Público concordou com o pagamento. Então, o trânsito em julgado foi imediato. Era só certificar. Mas quem vai certificar tem que ser bem tratado. Não pode receber uma reclamação, porque senão faz corpo mole e não faz essa certificação. Agora nós vamos ver a situação aqui. 25 de agosto. Observe que já faz quase um mês aqui, porque foi pago no dia 29/7. Aí vem uma petição. Eu aqui, ó. No dia 18 de setembro, dizendo o seguinte: olha, o depósito foi feito no dia 29/7. Trata-se de uma verba alimentícia. A pessoa está precisando comer. Olha aqui, ó. O despacho foi feito no dia 1º de agosto. Então, por que esse atraso? Solta esse dinheiro aí, a pessoa está precisando. E o advogado é pressionado pelo credor. Quem está precisando do dinheiro fica pressionando o advogado. Muito bem. O juiz se sensibiliza com o pedido e fala assim: atenda à serventia, mas, sempre tem um mas, se em termos. Isso aqui, no juridiquês, quer dizer, se tiver tudo em ordem. Se tiver o trânsito em julgado, porque se não tiver ainda o trânsito em julgado, então não está em termos. Ou seja, o juiz deu o que o credor queria, mas também não apertou a serventia. Olha, se estiver em termos, se não estiver, coloca em termos. Mas ele não deu prazo para que a serventia colocasse em termos o processo. E aí, olha o que acontece. 19 de setembro vai para o dia 3 de outubro. 3 de outubro. No dia 3 de outubro, aí o cartório vai lá e diz assim: certidão, trânsito em julgado com baixa. E ele diz assim: certifico e dou fé que a sentença de folha 212 transitou em julgado em 24 de setembro. Eu pergunto por quê? Se transitou em julgado em 24 de setembro, por que no dia 27 já não deu o trânsito em julgado, já tinha o dinheiro lá para liberar? E por que não já liberou imediatamente? Não, esperou até o dia 3/10, mesmo com as petições pressionando. Certifico ainda que o processo foi baixado definitivamente, ou seja, já não tem mais o que se fazer nesse processo. 3 de outubro de 2025, publicado aqui em 3 de outubro. E aí vai para a publicação, certidão, ato, e ela diz assim: certifico e dou fé que pratiquei o seguinte ato ordinário nos termos do artigo 203, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Expedição de documento. Qual é o documento? Mandado de levantamento. Então quer dizer que vai sair o dinheiro, não é? Muito bem. Guardem bem essa data aqui.
3 de outubro de 2025. Está escrito aqui que a serventia liberou o documento, certo? Está escrito aí que a serventia liberou o documento. Então eu quero que compreendam a choradeira aqui, que na verdade é uma espécie de desabafo, porque não dá para aceitar o que está acontecendo no Poder Judiciário. Há um poder muito grande e as pessoas que estão aqui embaixo, que na verdade são quem pagam os salários de todos os servidores públicos de todos os órgãos do Brasil, não só do Poder Judiciário, prefeitura, governador, presidente da República, juiz do Supremo Tribunal, todos povo, empregado do povo. Todos esses servidores são empregados do povo. É o povo que paga tudo isso. O dinheiro do imposto é do povo. É o povo que paga. Mas veja o que aconteceu aqui. O depósito foi feito. E que dia que foi feito o depósito? 13 de novembro de 2025. 13 de novembro de 2025. Então, se a gente fizer uma comparação, olha aqui, ó, 3/10 foi feito, no dia 3/10 aqui, ó, foi feita a certificação de que havia sido expedido o documento. 3/10. Mas e o pagamento caiu na conta que dia? No dia 13 de novembro de 2025. Ou seja, 40 dias depois. 40 dias depois. Então eu pergunto, qual é a justificativa para isso? Então fica aqui o nosso desabafo. Se você tem alguma observação, conta aqui pra gente nos comentários que eu quero saber. E outra coisa, por favor, compartilhe esse vídeo, comenta, dá um like, porque assim muitas outras pessoas poderão repercutir essas coisas. Nós precisamos de duas coisas no país hoje. Primeiro, precisamos ter respeito para quando a gente reclama, mas não podemos ficar calados e temos que reclamar. É nosso direito reclamar. Este vídeo está sendo feito com o direito de manifestação que eu tenho como advogado, já que eu não consigo falar com o juiz, porque se eu entrar lá, bater na porta dele para falar tudo isso que eu estou falando aqui, ele vai dizer, peticione nos autos. Esse tipo de questão não pode ser discutido nos autos. Eu teria que fazer uma reclamação aonde? No Conselho Nacional de Justiça. Por causa de R$300, prefiro até pegar do meu bolso e pagar ao credor do alimento para evitar confusão, porque discutir no Conselho Nacional de Justiça, para discutir um assunto tão paupérrimo desse, não compensa. Então, fica aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade.